Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, abrir as nossas Bíblias em Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Amém? Capítulo 2 de Jonas, versículo 6. Estarei lendo aqui a palavra do Senhor na versão NVI. Diz assim: Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, fala conosco, meu Deus, fala com cada um, ó Deus, nesta noite, através da palavra que o Senhor nos deu, através desta palavra, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, tocar em cada vida, cada coração, Senhor, nesta noite. Aleluias, que o Senhor venha usar a minha vida, que eu seja um instrumento, Pai. Aleluias, que nada venha sair de mim mesmo, Pai. Aleluias, mas que sejam as tuas palavras, que seja a tua mensagem, ó Deus. Aleluias, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. E que a tua palavra venha, meu Deus, aleluias, de alguma forma transformar as nossas vidas e nos ajudar a continuar, meu Deus, por este caminho, ó Deus, o caminho estreito, o caminho, meu Deus, que nos leva, Pai, aleluias, a porta estreita, meu Pai, aleluias, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, fortaleça as nossas vidas, ó Deus, e nos ajude, Pai, nos dando força, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor também venha repreender todo mal, todo impedimento, toda barreira, toda muralha que se coloca em nosso caminho, tudo aquilo que quer tirar nossa atenção, em nome de Jesus, seja queimado agora em nome de Jesus. Amém. Podeis só sentar. Aleluias. A palavra do Senhor que se encontra aqui em Jonas, né? Nesse versículo aqui, o versículo 6, né, é um momento aqui que Jonas, ele está falando com o Senhor, né, ele está falando com Deus ali. Jonas está numa situação difícil, né? O Senhor chama Jonas para ele fazer, né, uma obra, mas Jonas, ele mesmo ali sendo um profeta do Senhor, mesmo ele sendo um instrumento do Senhor, ele não queria fazer aquilo que Deus tinha falado, não queria cumprir aquele chamado que Deus, né, que Deus fez na vida dele ali, né? E esse chamado era para que ele fosse até Nínive, né, pregar aquele povo ali, né? Porque Deus, né, ele tinha uma mensagem e tinha também ali, já tinha um decreto para aquele povo. Deus ele tinha um decreto ali que era de destruir aquele povo, porque a maldade daquele povo, né, já tinha subido até o Senhor, e ele não estava se agradando de como aquele povo estava se comportando. Mas o Senhor, né, como um Deus compassivo, um Deus
que é misericordioso, sempre dá, né, uma segunda chance a todos, né? Todos têm uma segunda chance, porque Deus, ele é misericordioso. Ele nunca nunca nós veremos o Senhor aqui fazer algo logo assim que ele fala, logo de início. Não, o Senhor vai dando oportunidades para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, né? Ele dá oportunidades. Não foi diferente com Nínive, né? Esse povo aqui, eles tiveram uma segunda oportunidade, né? E o Senhor convida Jonas a ir lá para pregar, para levar a palavra, né, a esse povo. E Jonas decide fugir da presença de Deus, decide fugir como que eu posso dizer, né, desta atividade, deste chamado que o Senhor tem na vida dele, né? Ele tinha que ir pregar lá para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse. E aí ele decide fugir. E a palavra vai descrever, vai relatar aqui que Jonas, ele desce até uma cidade chamada Jope ali, pega um navio em direção a Tarsis. E a partir deste momento, as coisas começam a dar ruim para Jonas. E o problema, né, todo aqui, Jonas sabia que estava errado, né? Ele sabia que estava fazendo algo que não agradava o Senhor. Mas ele estava tranquilo, né? Estranho, né? Jonas estava tranquilo. A palavra de Deus declara que ele entra nesse navio que vai em direção a Tarsis, ele entra lá no porão e deita e dorme, como se nada tivesse acontecendo, e o mundo está desabando lá do lado de fora. Pessoas estão sofrendo ali por causa dele. E quantas das vezes, por conta de algo errado que nós fazemos, pessoas que estão ao nosso redor sofrem as consequências por aquilo que nós fazemos, né? Que possamos refletir sobre isso, né? Que o pecado que às vezes que nós cometemos, ele não vai só, as consequências do pecado que nós cometemos pode não vir somente sobre a nossa vida, mas pode atingir quem está ao nosso redor. Pode alcançar outras pessoas, e outras pessoas podem pagar pelos erros que nós estamos cometendo. E quem estava sofrendo as consequências dessa atitude de Jonas eram as pessoas que estavam naquele navio junto com ele. E as pessoas ali com medo, vendo aquela situação, né, grande tempestade, chuva ali, né, e o barco ali, a embarcação prestes a afundar, e a palavra de Deus diz que eles começam a se desfazer das coisas pesadas para que a embarcação fique mais leve e para que eles tenham ali mais uma oportunidade, né? E eles começam a orar, cada um ao seu Deus. E o capitão do navio desce ao porão e encontra Jonas dormindo. E ele acorda Jonas e fala com Jonas, né? A situação está feia lá fora e você está dormindo, né? Por que você não ora ao seu Deus? E ele sabia que o problema era ele. Tanto é que depois ele fala ali para os outros homens que estavam ali, né, naquela embarcação junto com ele. E ele fala ali, olha, se vocês me jogarem ao mar, né, tudo isso vai passar.
Mas aqueles homens ali não queriam fazer isso, não queriam jogar Jonas ao mar, porque eles não queriam ter a culpa, o sangue nas mãos de ter, matado alguém. Mas a palavra de vai descrevendo que a situação vai ficando mais difícil, né? E é assim também na vida daquele que está fazendo coisas erradas. Quanto mais se insiste no erro, pior a situação vai ficando, né? Ele, por conta própria, ele não saiu da embarcação. Ele esperou que aqueles homens ali pegassem ele e jogassem ele ao mar. E a situação ficou insustentável. Aqueles homens, pegam Jonas, jogam ao mar. E Jonas, a palavra de Deus diz que ele é jogado ao mar ali, e logo em seguida vem um grande peixe e engole Jonas. E aqui no capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele começa a orar, a falar com o Senhor. E ele começa ali a reconhecer, reconhecer o que ele está passando naquele momento, e o que fez com que ele chegasse até aquele momento, aquela situação. E ele começa a falar com o Senhor, que ele está na pior situação possível. Quando um homem está na pior situação da sua vida, no fundo do poço, é assim que Jonas está se sentindo. Ele literalmente está na pior situação da sua vida. Porque ele é jogado ao mar, ele é engolido por um peixe, e ali ele clama ao Senhor, ele fala com o Senhor, mas ele não tem ali, ele não sabe se ele vai sobreviver ou não. Ele não sabe, ele começa só a orar e falar com o Senhor. E ele reconhece que a salvação só vem do Senhor. E que só o Senhor que pode mudar a situação dele, ele reconhece isso. E ele faz essa oração, ele fala com o Senhor, no versículo 6, ele declara: afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura ao Senhor. O Senhor, na primeira parte do versículo, ele reconhece que está na pior situação da sua vida, mas muito provavelmente ali o Senhor dá uma esperança para ele, uma esperança ao seu coração, E ali ele fala com o Senhor, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ou seja, ele sabe que o Senhor tem esse poder de trazer ele de volta. E ali ele começa a mudar, mudar a oração dele. Porque ele fala em seguida no versículo 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor muda a situação de Jonas naquele momento ali. Logo em seguida,
o Senhor dá ordem para que o peixe vomite Jonas em terra firme, né? Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 139. Cento e 139 e versículo 7 diz assim: Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? O salmista aqui declara, que não há como fugir da presença de Deus. Não há como fugir, porque o nosso Deus, ele contempla toda a terra, toda a criação, ele contempla todas as coisas. E a palavra de Deus diz que ele está com os olhos como chamas de fogo, sobre a terra, sobre nós. E ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele tem o poder, ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós pensamos que nós vamos fazer algo de nós mesmos, nós estamos nos enganando, porque nós não podemos fazer nada de nós mesmos, nós não podemos ir a lugar nenhum, se o Senhor Deus não permitir. E o próprio salmista, ele reconhece isso aqui: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E não há como fugir de Deus, não há como fugir do Senhor. Pode passar o tempo que for, nós podemos ir para um canto e para o outro, mas o Senhor está contemplando as nossas vidas, Ele está olhando para nós, e aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, certamente vai se cumprir nas nossas vidas, de uma forma ou outra. E se Deus tem um plano para as nossas vidas, se Deus tem ali algo preparado para nós, não adianta fugir. Não adianta fugir. Porque quem já ouviu aquela expressão, ou vem pelo amor ou vem pela dor? Então o Senhor, Ele dá a oportunidade de você se achegar a Ele, de estar perto dEle. Ele dá a oportunidade para você ir numa boa. Porque Ele fez isso com Jonas. Olha, Jonas, eu tenho um trabalho para você fazer. Te convido a ir a Nínive fazer esse trabalho para mim. Mas Jonas fugiu disso. Jonas fugiu da presença de Deus. Na realidade, ele queria fugir da presença de Deus, mas ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder ou fugir da presença de Deus, A parte B, do versículo, em Jonas, lá no capítulo 2, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre,
Por um momento aqui, Jonas acredita, né, que tudo está perdido, né? Que está tudo perdido para ele. E quem nunca, né, em algum momento da vida, já se sentiu dessa forma? Quem nunca já se sentiu de uma forma que parece que não tem mais jeito, não tem mais saída, né? Há momentos na nossa vida que parecem momentos de desespero e que nós, por um momento, esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos do Senhor, daquilo que Ele é na nossa vida, daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por uma circunstância difícil e aí nós nos esquecemos de Deus. E aí vem aquele desespero, principalmente aqueles que se afastam do Senhor, né? Aqueles que se afastam de Deus, muitos pensam que porque ele virou as costas por um momento para Deus, se afastou do Senhor, tomou um outro caminho, e aí ele está numa situação difícil na sua vida, que ali vem tristeza, depressão, né? Vem todo tipo de pensamento negativo em sua vida, e ali tem muitos que acham que não há mais solução, que não há mais jeito, né? Mas em Isaías, no capítulo 43 de Isaías, e o versículo 16, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Então, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. No momento de mais dificuldade, o Senhor, Ele abre o mar. Israel estava ali diante daquele mar, eles se viam ali em uma situação sem saída. Eles chegaram num ponto ali em que eles olharam: nós vamos morrer, porque diante de nós há um mar, e atrás de nós há um exército. O que nós vamos fazer? Israel, eles chegam nesse ponto, mas o Senhor é aquele que faz um caminho pelo mar. Ele faz veredas por águas violentas. Esse é o Deus que nós servimos, né? Esse é o Deus que nós servimos. Então não há circunstância difícil que o Senhor não possa resolver. Não há uma porta que esteja fechada que Ele não abra. Olha o que ele fala em Apocalipse 3, capítulo 7. Né? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que servimos, o Deus que, nas situações mais difíceis, sempre nos dá uma saída. E para a gente viver isso na nossa vida, nós temos que confiar plenamente no nosso Senhor. Por mais difícil que esteja a situação, nós temos que confiar. Temos que confiar, porque saber que há um Deus que criou todas as coisas, que esse Deus tem o controle de tudo e que esse Deus não pode livrar as nossas vidas, é claro que Ele pode livrar. Principalmente aqueles que conhecem a palavra. Tem muitos que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra, não põem em prática a palavra de Deus, não exerce autoridade.
parte C do versículo diz assim: contudo, né, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. E esse é o momento de virada, né? É a intervenção divina na vida de Jonas. Mesmo no ventre do peixe, Deus ouve e responde à oração de Jonas, né? Ali a morte dá lugar à vida, ao desespero, à esperança. E Deus, Ele faz essa virada nas nossas vidas, né? Em Efésios capítulo 2, versículo 4, a partir do versículo 4, diz assim: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todavia, né, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos nas transgressões, né, e pela graça vocês são salvos. O Senhor Jesus morreu na cruz, fez isso por nós, para nos dar a oportunidade, né, de sermos salvos, né? E Ele fez, aleluias, isso para que nós tenhamos essa oportunidade e toda a humanidade tivesse essa oportunidade. E aqueles que creem em Deus, aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor, eles têm, né, essa oportunidade, eles têm, né, um lugar garantido, porque o Senhor fez o sacrifício por nós, e Ele subiu aos céus, e Ele está lá, prestes a voltar, né? Está prestes a voltar para nos levar, né? Para estarmos com Ele, né? E nós cremos que esse dia está próximo, nós cremos que Jesus Ele está às portas. Então o tempo é de estarmos cada dia mais e mais na presença do nosso Senhor. O tempo é o tempo de reflexão, é o tempo de olharmos para nós mesmos, é o tempo de entregarmos a nossa vida, o controle dela a Jesus. Esse é o tempo. Não há mais tempo a perder fora dos caminhos de Jesus. Não há mais tempo de cochear entre dois pensamentos. Mas o tempo é de estarmos buscando ao Senhor, de nos posicionarmos e de confiarmos, né? De crer que Deus pode mudar qualquer situação, de confiar que Ele pode ressuscitar aquele que morreu, ressuscitar quem está morto, e Ele fez isso, Ele pode fazer isso até hoje. Ele pode, porque Ele tem esse poder. Quem limita o mover e o trabalhar de Deus somos nós, porque nós somos limitados. Mas o que Deus pode fazer é infinitamente mais do que aquilo que pensamos e imaginamos, infinitamente mais. A palavra declara que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos, né, falar ao monte para que ele se mova
e ele se moveria. E onde está, né, essa confiança, onde está essa fé? Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus, por tua palavra.